Vamos dar início então. Eu quero falar hoje aqui, que nem eu já estava conversando aqui com os irmãos, sobre o nosso orgulho, sobre o orgulho que o ser humano tem. O orgulho do ser humano. Nós vamos falar um pouquinho de como tirar ele da nossa vida, como que Jesus remove ele da nossa vida. Como é que ele tira esse orgulho do nosso coração, da nossa vida. Eu vou ler um texto aqui, no livro de João capítulo 12. Eu acho que foi um dos que eu mais preguei. João capítulo 12, se não me engano é 26. João 12, 26. Uma palavra que Jesus diz, depois de ele ter ensinado tantas coisas, dele ter falado que é o bom pastor, dele ter falado que cura o cego, dele ter mostrado o vinho novo. Ele vai mostrar uma coisa aqui que é impressionante, ó. João 12, 26, ele diz assim, ó: quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará o meu servo. E o Pai honrará todos os que me servem. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, também estará aquele que me serve. E quem me servir, na João Ferreira, o Pai o honrará. Então, Deus ele tem um prazer tremendo em nos honrar. Deus quer nos honrar. Só que a gente fica tão orgulhoso que a gente não percebe que a gente não está dando espaço para Deus nos honrar. O que eu tenho que fazer para ser honrado? Jesus falou: se alguém quiser me servir, siga. Seguir Jesus. E o que Jesus fez? Filipenses capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz que Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes ele aniquilou-se totalmente, tomou forma de homem, servo, humilde, e foi a morte de maldito, de cruz, para nos salvar. Então, aquele que me serve, siga-me. Jesus está dizendo assim: eu tenho um padrão, eu não sou orgulhoso. Porque alguém que tinha domínio sobre, fora desse universo, porque esse universo é pequeno para Deus, na luz inacessível, num outro espaço-tempo, numa outra dimensão que é muito maior do que essa, se aniquilar e tomar forma de homem, de servo, lavar os pés dos discípulos. Então Jesus disse: se alguém quiser me servir, siga. E muitas vezes a gente começa a ver pessoas, irmãos, não estou querendo aqui fazer uma crítica destrutiva, mas construtiva, a gente começa a ver pessoas ficando orgulhosas com a religião. A religião torna a pessoa orgulhosa. Quantos ministérios, quantos nomes de igreja, quantas placas deveria ter hoje? Uma só. Uma só. Sou cristão. Cristo. Podia chamar a igreja de Cristo. Só. Por que tem tantas? Porque alguém quer dizer: a minha é melhor. Eu conheço mais. Um dia, irmãos, eu quero contar alguns testemunhos aqui. Um dia eu estava com um irmão, eu pregava nos trens subúrbios, e eu estava com um irmão que ele era empolgado, que nem eu, para fazer a obra. E ele ia no trem com a gente, e como a gente liderava lá, ele vinha conversar comigo. E ele me convidou para pregar. Foi eu e a Lair, ali em Barueri, numa igreja, não vou dizer nome, não convém. E preguei tudo, foi uma bênção. Na época meu ministério profético estava voando. Deus me usou bastante, graças a Deus. Aí ele ficou conversando comigo depois, com a minha esposa. E ele começou a conversar comigo e disse assim: irmãos, estamos com um seminário em tal lugar, assim, que é fantástico, não sei o quê. Porque nós que somos pentecostais temos o poder. E eu estou fazendo um seminário com os irmãos batistas porque eles têm o conhecimento. Eu falei: como é que eu vou falar com esse irmão agora? O que o Tiago disse? Tiago disse que o poder pertence a Deus. E sabedoria, se alguém quer, peça a Deus. Mas peça com fé, sem duvidar, porque quem pede
e duvida, não recebe. Aí ele ficou todo sem graça. Eu falei, sinto muito, irmão, a Batista não é detentora da sabedoria e o ministério pentecostal não é detentor do poder, pertence a Cristo e ele dá a quem lhe apraz. Hoje a gente conhecendo a verdade, né? O Fábio dizia, posso falar, né, Fábio? O Fábio sempre dizia, vamos orar, irmão, eu quero aprender, eu preciso aprender. Hoje ele sabe que muitos seminaristas não sabem. As pessoas vão fazer um seminário, irmão, e outras pessoas começam a colocar sobre ele as suas ideias. E essa pessoa, por ela ser influente, ter uma boa oratória, por ela ser uma boa pessoa, por ela dar um bom testemunho, porque geralmente é assim, ninguém vai seguir alguém que dá mau testemunho, né, irmão? Por ela ser boa, por ela ser uma pessoa íntegra, por ela ser reverente a Deus, ela começa a criar doutrinas, começa a criar sistemas. E a gente que vai vendo aquela pessoa começa a acreditar, porque ele tem um bom caráter, porque ele tem um caráter cristão, que ele está certo. E deixamos de examinar a Escritura. E deixamos de olhar como que Jesus age. E isso não acontece só com as pessoas de hoje. O orgulho é uma coisa terrível. Pedro começou a andar com Jesus. Foi escolhido. Mas ele esqueceu que foi André que levou ele para Jesus. Aí Jesus fala para ele, tu é Pedro, e sobre essa, Jesus fala de si mesmo, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu não sei o que acontece com as pessoas, que o Pedro, ele chega para Jesus, quando Jesus lá em João 14 começa a dizer que vai morrer, vai partir, e ele diz, não, de modo nenhum vai acontecer. Pedro, antes do galo cantar, tu me nega. Não, eu vou contigo até a morte. Ficou orgulhoso, irmão. Ele começou a achar que ele era grande. Ele começou a achar que ele podia fazer sozinho. E quando Jesus vai preso, ele está agora rastejando, escondido, na penumbra, numa fogueira, escondido. E alguém olha para ele naquele vulto, no meio da chama do fogo, da luz do fogo, assim, você andava com ele, eu não conheço ele. Mas ele não estava orgulhoso, dizendo que ia até a morte? Outro chega, eu vi, ele é Galileu também. Você está maluca, mulher? Nunca vi ele. Nunca dei com ele. E pela terceira vez ele nega Jesus, sai do pretório e só olha para ele. E ele chora amargamente. O orgulho religioso, irmãos, que está acontecendo nos dias de hoje não é novidade. Pessoas criam um ministério, em vez de glorificar Cristo e servir melhor, estão se colocando como senhores. Agora a teologia deles, a doutrina deles é que manda. Não importa se está fora do Novo Testamento. Não interessa se Jesus não concorda com isso. Mas tem que ser assim. Por quê? Porque o líder falou que tem que ser assim. Orgulho. O anjo Yahvé lá no Velho Testamento, em Isaías 45, ele vai mostrar todo o orgulho dele e a arrogância dele. Ele diz, eu sou o Senhor, não dou minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele está orgulhoso, ele desprezou o pai e o filho. Para ele não existe outro, é só ele. Ele não é Deus. E o que derrubou ele foi justamente o orgulho. Quando Jesus veio, ele podia ser salvo, ele não quis. Apocalipse 12. Aí Jesus mostra a humildade. Lá em João 17, ele vai dizer assim, Pai, eu lhes dei a glória que eu tinha quando estava contigo, para que eles sejam um, como nós somos um. E assim o mundo conheça que o Senhor me enviou. Então, quando não há soberba, orgulho, quando a gente tem unidade, olha a simplicidade da gente aqui, não é que a gente é melhor que ninguém. Quando não há orgulho, quando você cede para outra pessoa, você está imitando Cristo, porque Ele deixou de ser Deus para vir nos resgatar. Outro exemplo de orgulho religioso, irmão, esse é o pior. Esse eu ficava com dificuldade para aceitar, briguei já, discuti bastante. O Senhor Jesus, ele para perto de uma praça e começa a observar um religioso e um publicano orando. O religioso estava com umas vestes largas, religiosas,
da época, uma veste sacerdotal, colocou nas bordas versículos do Velho Testamento, e ele está orando, o publicano está aqui, e o religioso está aqui, ele está no canto da praça. Ai, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Orgulhoso. Jejuo 3 vezes por semana. Não cometo pecado A, B, C, D, E. Eu não sou como esse publicano. Orgulhoso. Ele tinha orgulho dos seus feitos. Ele tinha orgulho das suas realizações. E o publicano, batendo a mão no peito, olhando para o chão: Senhor, tem compaixão de mim. Eu não sou digno nem de olhar para o céu, eu sou pecador, mas tem compaixão de mim. E Jesus olha para os seus discípulos para dar uma aula para eles e diz assim: qual dos dois desceu justificado? Digo que foi aquele que reconheceu que precisa de mim. O outro estava orando de si e para si. Ele estava agradecendo a Deus pelo que ele era, não pelo que Deus poderia torná-lo. Porque ele não queria se tornar o que Deus queria, humilde. Quantas pessoas vivem isso? E é tão mais bonito a gente ser humilde, né? Não estou dizendo ser bobo não, tá, irmão? Hoje a gente aprendeu, o cristão não tem que ser bobo, alguém pisa na bola com você, você vai lá, perdoa, sofre o dano, maravilha, mas não entra nessa de novo, pelo amor de Deus. Né? Também não tem que ser o cristão que vai ficar tomando paulada toda hora, porque uma pessoa que não quer compromisso com Cristo veio até você, pisou na bola, você perdoa. Perdoar, se você cometeu outro erro, perdoa de novo, mas você não é obrigado a andar com ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que se alguém não traz o mesmo ensino que a gente com ele, nem coma. Pesado, né? Por quê? Porque vai confundir a sua mente, vai tirar a simplicidade e a humildade que é em Cristo em você. O orgulho é o que mais derruba, é o que derrubou aquele anjo lá em cima, o que impediu ele de ser salvo. E Yahvé podia ser salvo, mas ele é orgulhoso: eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus. E Jesus, sendo em forma de Deus, não quis isso. Outro tipo de orgulho, você quer ver como é que fica fácil a gente ficar orgulhoso? Política. Fica ou não fica? Todo político se torna um Deus na nossa vida. Eu estava meditando, refletindo em algo que um irmão amado estava falando outro dia, achei interessante. Se você pegar hoje quem está regendo o nosso país e as pessoas votam nele na sua ignorância, elas não votam nele pela qualidade política dele. Ele não tem. Pela sabedoria no falar, no agir, porque ele não tem. Pelas obras maravilhosas que ele fez, que ele diz que faz de solidariedade, porque ele não faz. É porque para eles ele é o Salvador. Ele é uma pessoa boa. E eles colocaram isso há tanto tempo na cabeça da pessoa, que ela tem orgulho de dizer isso. Por que alguém adora uma imagem, irmão? Porque alguém foi incutindo na cabeça dele que aquele lá é bom, que aquilo lá é de Deus, é que a pessoa vai aceitando aquilo, e depois que já está cauterizadamente, depois que a pessoa já assimilou aquilo como uma verdade, como uma realidade, como é que faz para tirar? A direita também não é de Deus não, irmão. Nem esquerda nem direita. Jesus é de cima. Eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou de cima. Ô irmão, isso é orgulho? Não, isso é uma realidade. Não falo isso com orgulho não. Porque eles, hoje, eu estou falando aqui do âmbito político, porque é o que existe hoje. Eles se unem muito fácil em prol das suas necessidades. Estou mentindo? Não. Se unem. Uma facilidade tremenda. E sabe por que eles fazem isso?
Você lembra da parábola do credor compassivo? A parábola do credor compassivo, ela diz que tinha um trabalhador, um cara que era um administrador, e esse administrador ele estava agindo com leviandade. E aí, o credor não, o rei chama ele e diz assim: presta conta da tua administração, porque você está falho e vai ser mandado embora. Aquele rapaz olhou e falou: o que eu faço agora? Sou preguiçoso, não vou trabalhar. Mendigar tem vergonha. O que eu faço? Me pegou roubando. Esse camarada ele chega e começa a chamar as pessoas que estavam devendo para o seu patrão. E olha para um e diz: quanto você deve? Aí eu devo 100 coros de trigo. Escreve 80. Você vai pagar só 80. Chegou para o outro: quanto você deve? Aí eu devo não sei quantos cargos de vinho. Devo 50. Escreve 20. Você vai pagar só 20. E aquele dono, aquele empresário, vamos usar o termo assim, aquele rei, ele se admirou daquele camarada. E ele falou: o cara é ligeiro. Ligeiro. E aí o Senhor Jesus ele diz: olha, eu estou fazendo essa parábola, façam amigos das riquezas mal adquiridas, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos lugares celestiais. O camarada, Jesus, o cara foi esperto. Então tem gente que é espertalhão. Tem gente que é espertalhão, Jesus está dizendo que é. Para que ele seja recebido, ele procura fazer coisas. Jesus já deixou isso bem escrito. Quebrar o orgulho da gente é difícil. Pedro, ele passou tanto tempo orgulhoso da sua religião, e eu não sei se a gente já falou disso aqui, já ficou gravado, mas vocês sabiam que Pedro não podia entrar no templo? Ele era impuro. Se você pegasse peixe que não fosse com escama com a mão, na lei, você era impuro. E você acha que na rede dele não vinha peixe sem escama? Todo dia ele pescava, você acha que não vinha? Quando é que ele ia poder ir no templo? Nunca. E eu te pergunto, por que um cara que é desprezado pela religião dele, tido por impuro, quer defender aquilo ainda? Olha o poder que tem, irmãos, uma doutrina que é incutida na sua cabeça, algo que é empurrado para você que não conhece a sua identidade. Te torna orgulhoso. Ele ficou orgulhoso de uma coisa que ele não podia nem participar. Já pensou, gente? E o religioso não é assim? Eu vou falar um negócio aqui, é sério. Quanta gente em muitas igrejas fica orgulhoso do seu pastor, mas o seu pastor não leva ele nem passarinha para tomar um café. Quem é o pior? É o cara que está lá ouvindo ele. Mas já foi. É orgulhoso. Meu pastor. Nada contra, irmão, você elogiar uma pessoa que é idônea, que é íntegra, mas você dá aval para tudo que ele faz, e ainda ele te pisando. Paulo ele vai dizer dos tais apóstolos, de umas pessoas que eram orgulhosas, o seguinte: estavam criticando ele, estavam falando que ele não era apóstolo. Ele falou: eu nem sei quem são esses tais apóstolos. Se outrora eles foram alguma coisa, não foram, a mim não importa. Mas eles estão suscitando muita tristeza às minhas cabeças, ou seja, eu estou preso, eles estão procurando falar mal de mim, piorar a minha situação, mas pelo menos eles estão pregando Jesus, então deixa eles pregar, importa que Cristo seja pregado. Paulo, em outra ocasião, ele fala de pessoas que ficam discutindo, brigando na igreja. E ele fala: se vocês se mordem e se devoram, cuidado para que mutuamente não se destruam também. Porque tem pessoas, irmãos, que começam a arrumar confusão por causa de orgulho. Lá em 1 Coríntios 3, Paulo tem que repreender. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas,
eu sou de Apolo. Aí Paulo entra no meio e diz: espera aí, por acaso algum desses morreu por você? A igreja ficou orgulhosa, irmão, a gente ficou orgulhoso. Por acaso foi algum desses? Foi Pedro que morreu por você? Foi Paulo que morreu por você? Foi Apolo que morreu por você? Não foi Cristo? Por que vocês estão tão orgulhosos? Por que vocês não sabem que nós somos apenas ministros? Nós pregamos, nós somos aqui como quem está construindo, quem coloca o tijolo, mas quem dá o crescimento é Deus. E cada um vai receber de Deus a sua recompensa. Ele está dizendo: faça cada um aquilo que Deus colocou no seu coração com humildade, não com vanglória. E aí ele fala: será que vocês não entenderam que tudo é vosso? A vida, a morte, o presente, o futuro, o mundo. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Não precisa ficar brigando. Eu gosto de citar o apóstolo Pedro porque ele ficou como exemplo para a gente. Ele ficou como exemplo para a gente. Pedro, ele era tão fissurado na religião, mesmo não podendo praticá-la, porque era tido como imundo. Ele era tão apegado àquilo, foi ensinado desde pequeno, mesmo sem entender, que ele defendia de unhas e dentes. Jesus disse para ele que ele ia ser pregador. Jesus ressuscita, aparece para ele por 40 dias. E agora ele manda esperar lá até o Espírito Santo vir. Passou um pouquinho de tempo e eles estão pescando de novo. Jesus, com todo o amor, fica lá na praia. Já tinha pego o peixe, já estava assando pão. Aí eles não pegam nada. Ele falou: vocês estão lançando a rede do lado errado. Lembra lá da pescaria maravilhosa? Faz do mesmo jeito, lança daí. Quando lançou, foram 153 grandes peixes. E aí Pedro ficou: fiz besteira de novo. Não é assim que quando a gente faz besteira? Ih, Jesus, fiz besteira de novo. Jesus não censurou ele. Por que Jesus não censurou, irmão? Porque Pedro já estava se sentindo mal. E você vai dar mais uma paulada nele. Pedro já estava se sentindo destruído. Poxa, eu disse para ele que ia pregar. Ele disse que eu ia ser o início da obra, que eu ia ganhar as pessoas, que eu ia fazer. Eu já abandonei. Aí Jesus faz ele lembrar uma coisa que ele disse lá atrás: tu me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Tu me ama mesmo, Pedro? Cuida das minhas ovelhas, vai pregar, vai fazer o que eu te mandei. Terceira vez: tu me ama? Sim, o senhor sabe. Aí já destruiu o orgulho dele. Então cuida das minhas ovelhas, faz o que eu te mandei. Aí você pensa: agora Pedro vai, né? Não dá 10 minutos. Não dá 10 minutos, Pedro volta de novo. Não. A gente é assim também. Pedro começa a ir atrás de Jesus, acabou de levar essa lapada, né? Essa puxadinha de orelha com amor, com carinho. Aí ele olha para João. E desse aí, o que vai ser? Irmão, camarada, olha como a gente é cego, orgulhoso, prepotente, arrogante. Gente, o camarada acabou de levar 3 bofetadas com aquela luvinha de pelica de desafio, né? Que era dos duelos. Passa 10 minutos, ele está arrogante de novo. É esse aí, o que vai ser? Aí Jesus responde ele agora no nível dele. Não te interessa. O que vai ser dele, se eu quero que ele fique até que eu venha, não é da sua conta. Faz o que eu acabei de falar para você fazer. Sabe, irmão, a gente provoca Jesus para puxar o orelha da gente. Aí é maravilhoso. Pedro recebe o Espírito Santo, prega. Meu Deus, 5.000 pessoas se convertem. Ele começa a passar a sombra dele e ressuscita o morto. Coisa linda. Maravilhoso, não é? Aí Jesus diz para ele ir para casa com o tal de Cornélio, romano. Aí Jesus olhou e falou: não vou ficar puxando a orelha. Não adianta. Tem coisa que não adianta ficar puxando a orelha toda hora, não. Ele falou: deixa eu já mostrar para esse cabeça oca o que eu estou fazendo, antes dele fazer besteira. Porque se ele for para a casa do Cornélio do jeito que ele está, ele vai dar mancada de novo e a obra não acontece.
Então às vezes Jesus mostra coisas para a gente, não é porque Ele quer revelar só para a gente, não, porque se a gente fosse, Ele mostrar, Ele fazia na hora, é para não fazer besteira. Pedro está orando, enquanto isso Jesus manda um dos anjos dele, que se converteu lá na casa de Cornélio, e Cornélio está orando, aí ele vê um anjo, o anjo olha para ele e diz: olha, vai lá na casa de Simão, o curtidor, na beira do mar, e procura por Pedro, Cefas, Pedro, o apóstolo. Ele vai estar orando a hora que você chegar. E ele vai vir aqui e vai dizer as palavras desta vida para você. Mais do que rápido, aquele homem era piedoso. Ele era um centurião piedoso, que amava a família, que cuidava bem dos seus soldados, dos seus empregados. Ele era um cara decente, fazia esmola, orava a Deus. Era um cara top. E Deus mandou um anjo falar com ele para mandar buscar Pedro para pregar para ele. Aí ele reúne rapidamente dois dos seus servos fiéis e diz: olha, vai até a casa de Simão Curtidor à beira-mar e procura por um tal de Pedro, Cefas, e vocês vão encontrar, ele vai estar orando. Eles vão. Quando eles estão chegando lá, Jesus falou: deixa eu acertar logo no Pedro aqui, esse ponteiro, porque senão vai dar errado. Pedro está orando, ele entra em um êxtase. Sabe aquela coisa, quem já passou por essa coisa espiritual de sair do ar, é gostoso. Mas é meio sinistro, meio estranho. De repente desce um lençol na frente dele, e uma voz diz para ele: mata e come. O que tinha naquele lençol? Todos os animais que eram considerados impuros na velha aliança. Lá tinha o búfalo, o urubu, a coruja, o peixe sem escama. Lá tinha um animal que não tinha unha fendida, que não momina, que era tudo proibido na lei de comer, e ele amava a lei. Então Jesus disse assim: ele não vai entrar na casa de um gentil. Ele vai taxar o cara como impuro. Ele é orgulhoso ainda nessa religião. Deixa eu mostrar para ele que ele não tem que ser orgulhoso. Mata e come, Pedro. De modo nenhum, senhor. Nunca entrou nada impuro na minha boca. Você é orgulho? Tem coragem de dizer: nunca fiz nada errado, Jesus? Tem? Hã? Vê se o bichinho não era orgulhoso. Não considere impuro que eu estou purificando, Pedro. O lençol, vem a voz, fala de novo: mata e come. De jeito nenhum. 3 vezes aí o lençol se recolhe, ele fica em êxtase. Aí ele escuta os outros chegando, prepara uma comida, eles comem, no outro dia eles saem e vão para a casa do Cornélio. Quando chega na casa do centurião, aquele homem era tão piedoso que ele reuniu os mais chegados dele, os amigos, toda a família na casa dele, para ouvir o que Deus tinha para falar. O cara já era um evangelista. Quando Pedro entra, vê aquele monte de gentil que era considerado impuro. Ele falou: rapaz, na minha religião, na minha nação, na nossa religião é proibido a mim, um judeu, ter contato com pecadores. Mas Deus me mostrou que eu não deveria considerar impuro aqueles que Ele está purificando. Olha como Deus andou na frente dele para ele não fazer besteira. Às vezes Deus fala antes para a gente não fazer besteira que a gente faz. Só que Pedro entendeu. E ele começou, então, já que eu tenho que falar das palavras de Cristo, o cara se prostrou diante dele e falou: levanta que eu sou só homem. Já ficou mais humilde. Começou a pregar o que Cristo fez, que Ele ressuscitou. Quando Ele fala que Cristo ressuscitou para salvar o ser humano, todos são batizados com o Espírito Santo. Todos recebem o batismo do Espírito Santo, começam a falar em língua. Eu imagino Pedro ali com aquela cara, né? Isso que aconteceu com a gente lá no Senado, no Pentecostes, Deus está derramando sobre eles também. Quando para deles falarem em língua, ou profetizar, ou o que o Espírito Santo estava fazendo naquele momento, Pedro entende e diz: como vou negar água àqueles que Deus já deu o Espírito Santo? E eles todos foram batizados em nome de Deus. Deus sabe trabalhar o nosso orgulho. Se você olhar aqui, Jesus falou pessoalmente com Pedro, quebrando o orgulho dele lá: tu me ama, o galo vai cantar, né? 2 vezes. Aí na terceira vez, depois da ressurreição, lá na pescaria, lá que ele está nu, se joga, Jesus trata ele com amor. Ele teima de novo para querer saber o que é ser do irmão. E Jesus trata com ele de novo. Já em Atos 10, Jesus já faz diferente. Já avisa ele antes.
Em Atos 15, Pedro está bem mudado. Tem um concílio em Jerusalém, em Atos 15. E Pedro e Barnabé começam a relatar o que eles fizeram no meio de gentil. Deus batizou um monte de gente, foi a estardalhaça, aquela obra e tal. E aí eles querem criticar. Pedro toma a frente e diz assim: irmãos, vocês sabem que há muito Deus me escolheu para anunciar o Evangelho. E ele começa a dizer o que aconteceu com Cornélio, ele começa a dizer o que aconteceu com os gentios. E eles provavelmente oraram. Não estou dizendo que está escrito isso, mas provavelmente eles oraram e o Espírito Santo deu 3 ou 4 recomendações: não comer carne sufocada, se apartar dos ídolos, das prostituições. Fazendo isso, tirar bem. E as demais coisas vamos dizer depois. Escreveram carta e levaram para os irmãos para não atrapalhar a igreja gentil. Para quê? Para não criar um sistema religioso. Foi maravilhoso, não foi? Aí eles falam: bom, essas são as recomendações? Não é mandamento. Recomendação. Não faça sem mandamento. Você pode fazer e quebrar cara. O problema é seu. Estou recomendando que não faça. Porque se você coloca como lei, daqui a pouco está todo mundo na religião da lei de novo. É assim, não é? Tem a gente ali que errou? Tem. Pagou o preço? E eles vão levar a carta que todo mundo, quando lê a igreja gentil, todo mundo se alegra e fica feliz com a liberdade e a alegria de ter crido em Cristo. Maravilha, irmão! Só que agora Paulo vai ter que tratar com Pedro de novo. Pedro chega numa casa cheia de gentil, se hospeda, provavelmente leram a carta, está todo mundo feliz com as recomendações, se considerando todo mundo irmão. Aí começa a chegar quem? O judaizante, o crente religioso, aquele cristão da velha aliança, sabe? Que quer que você cumpra o que ele quer também. Começou a chegar aqueles, começaram a olhar torto para os gentios, começaram a estranhar Pedro, porque é assim, irmão, começa com o olhar, tá? Não precisa falar nada não, precisa. Começa com o olhar, né? Você, Alex, tá junto com o Fábio gentil, só de olhar, irmão, Pedro começa a ficar constrangido e começa a abandonar o convívio com os irmãos gentios e ir para o lado dos judaizantes, retornando para aquele lugar onde ele era orgulhoso, que Jesus já estava quebrando. Retornando, voltando atrás. E o que o próprio Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 20? Se alguém tendo experimentado o dom vindouro, o Espírito Santo e a boa palavra de Cristo, e volta atrás, é como um cão que volta ao... E a porca lavada, o espojador. Para não dizer para as fezes. O que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava sendo um cão que volta ao... E a dissimulação, o que é dissimular? É tirar alguém daquilo que ele estava colocado, que é legal, que é decente. Dissimular é tirar totalmente as qualidades, aquilo que é bom daquele lugar e distorcer, tirar a pessoa de dentro daquilo. Dissimular é fazer ela mudar de ideia. A dissimulação foi tão grande que até Barnabé começou a ir para o lado com os judeus também. Aí o apóstolo Paulo diz assim: quando vi que Pedro e os demais irmãos não andavam de conformidade com o Evangelho, resisti na cara dele. Como Deus é bom. Às vezes a gente quer virar religioso, quer fazer uma coisa. Eu lembro do Dr. Lenilton, ele me resistiu na face. Eu pregando coisa da velha aliança, todo fora do Evangelho. E ele olhou para mim e disse assim: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade só veio por Jesus. O que você vai fazer com isso? O que você está pregando? Acabou comigo. Eu experimentei isso. Eu tinha orgulho de ser pregador da velha aliança. Eu tinha orgulho de pregar Jeremias. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, Val? E eu era eficiente no que eu fazia, viu? Dissimulava com todo cristão. Então Paulo resiste ele na face e diz: tu vive como gentil, sendo judeu, mas ao chegar os que são do evangelho da circuncisão, você abandona aqueles que você está no convívio para ir para ele. O hipócrita, volta para cá.
Ou você não sabe que os judeus também não são salvos senão pela graça? Aí Paulo tem que dar uma relembradazinha nele, né? Daquela graça do lençol descendo do céu, daquela graça de Pedro, me ama. Tudo aquilo foi sendo rememorado. Quando Pedro escreve a primeira epístola dele, ele está dizendo que o cão volta ao vômito porque ele pessoalmente foi. Ele pessoalmente foi. É fácil ficar orgulhoso, irmão. Quer ver uma coisa para ficar orgulhoso? Se você for a última bolacha do pacote, o melhor profissional da tua área no teu país, o que você vira? Estava comentando com o Gilmar. É marcha do orgulho gay, não é isso? Não é que eles estavam querendo fazer, acho que não deu certo. Tem algum problema ser gay? Se o cara quer ser gay, o problema é dele, pô. Desde que ele respeite a família. Que ele entenda, eu tomei essa posição, eu quero viver no pecado, eu sei que é errado, mas eu tenho prazer nisso, eu quero viver nisso, não atrapalha a minha família, deixa aí. Agora o cara quer impor para você que ser gay está certo. Isso é orgulho. Ele quer impor para você que o seu sistema de família, o Alex com a Aninha, com os seus filhinhos, está errado. É o Alex com o Alessandro e a Aninha com a Amandinha. Está repreendido mesmo, em nome de Jesus. Não, mas eles querem incutir isso. Eles querem impor isso na nossa mente. Em lugar nenhum do mundo, irmãos, acontece o que está acontecendo no Brasil. Em lugar nenhum do mundo. Eu estava ouvindo um pregador, né, o Tarso, o Saulo de Tarso, né? E ele estava num podcast e um rapaz indagou ele sobre isso. O rapaz era homossexual. Ele falou: faça uma marcha, uma parada gay na China. Vai lá na Rússia, faz uma parada gay lá do orgulho gay na Rússia. Ou em outro país comunista, tipo Coreia do Norte, faz uma parada gay lá. Irã também. No Irã vai ser lindo. Tudo aqueles arco-íris, que coisa maravilhosa, né? A K-47 lá vai comer solto, não sobra um. E ele olhou para aquele rapaz e disse assim: o único lugar no mundo em que você pode ser gay, tem liberdade para isso, é onde tem o cristianismo. Tenta fazer isso em outro lugar. Por quê? Porque Cristo nos ama e Ele quer salvar todos. Ele tem paciência, Ele é longânimo. Aí o que o diabo faz? A pessoa quer ser gay, agora ela quer impor, agora ela quer ser orgulhosa do que ela é. E o orgulho para cair. O orgulhoso é o que cai mais rápido. Se não for Cristo, não levanta mais não. Quantas pessoas, irmãos, estão orgulhosas hoje por nada? Jesus não teve esse sentimento. E Paulo diz: tenham o mesmo sentimento. Sentir. O que eu sinto? Que eu sou bom? Jesus sabia que era. Eu posso me achar bom no Novo Testamento? Posso. Posso ou não posso, irmão? Pode. Posso. Se alguém tem que se gloriar, Glorize em Cristo. em Cristo ou na sua própria obra, não em outro. Então se gloria: olha, eu estou fazendo uma obra, eu glorifico essa obra. Você vai fazer uma obra, o Fábio faz uma obra, o Gilmar, eu glorifico isso para mim, não sobre outro. Glorie-se em si mesmo e na sua obra, e você vai ter uma recompensa do Senhor. É para você. Não pense além do que convém de si mesmo. Para que ele está dizendo isso? Para que não haja orgulhosos. Gente, o apóstolo Paulo ele trabalha de uma forma tão maravilhosa para mostrar o orgulho. Ele diz que na igreja tem membros de destaque. Tem ou não tem? Tem pessoas que são de destaque. Tem pessoas bem capacitadas. Tem pessoas super honradas. Mas quem merece maior honra?
aquele que você não vê. Aquela parte do seu corpo que é vergonhosa de você mostrar, merece melhor decoro. Por quê? Porque ela também é importante no corpo. Então, se eu tenho que honrar alguém, eu tenho que honrar o apóstolo fulano, que é o líder tal, assim. Eu tenho que honrar aquele pequenininho. Porque ele já não tem estrutura. Porque ele já se acha um nada. Por ele ser envergonhado, por ele ser um órgão que ninguém percebe, ele já acha que não tem valor. Então ele merece melhor decoro, para que ele não fique sobrecarregado, triste. Porque quem já é honrado, irmão, não precisa disso. A pessoa que precisa que os outros fiquem dando glória, dando honra para ele, irmão, sinceramente, está com problema. Se eu preciso que alguém me glorifique, eu estou com problema. Eu não estou com problema com relação aos outros, eu estou com problema com relação à minha existência, porque eu não sei quem eu sou em Cristo. Eu estou com crise de identidade. O orgulho também é parte de uma crise de identidade. O que é identidade? É algo que mostra quem você é. Por exemplo, você tem estou sem a carteira aqui, você tem uma cédula de identidade. Nessa cédula vai ter a tua foto, onde você nasceu, um número de registro, né? É a tua identidade. Através dessa identidade, as pessoas sabem como você nasceu, de quem você é filho. Pelo teu número de registro, eles sabem como é que você está. Aí você tem mais uma identificação, que é o teu CPF, para saber se você está honesto. E aí vai indo. Então a gente possui uma identidade em Cristo. A gente possui. A identidade é aquilo que nós realmente somos. E não adianta, irmão, a gente querer tapear os outros. Não adianta eu querer tapear ninguém. Por quê? Porque alguém vai pegar meu papelzinho de identidade e vai olhar e falar, você está enrolado. Aí a pessoa está com o nome pendurado, está todo lascado, ela não tem crédito em lugar nenhum, aí ela vai lá na concessionária tirar um carro zero. Dá o seu documento. Me dá o seu documento? Tá. Sinto muito. Estou vendo aqui que sua identidade não é de uma pessoa que está com uma mentira, não. Você não é o que você está me dizendo. Então, irmão, fica fácil saber qual é a nossa identidade. Eu sou cristão, mas estou passando a perna nos outros, estou aprontando, estou fazendo o que não deve, não estou agindo bem com a minha esposa, com a minha filha, com o meu genro, com as pessoas ao meu redor. Você acha que só eu estou achando que eu sou rei da cocada santa? Mas Paulo disse que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhos, em todos os Hebreus. As pessoas sabem quem a gente é. Então, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, que eu me glorie em mim mesmo, na obra que Deus está fazendo na minha vida, só, não sobre o outro. Por quê? Porque quando a pessoa se gloria sobre os outros, é orgulho. Paulo, ensinando a Timóteo, ele diz que existem certas pessoas que querem que você faça isso, aquilo, não para melhorar você, para que eles tenham domínio sobre você. Manda vocês guardar dias, festa de lua nova, não é assim na religião? Vista tal roupa, ande assim, faça assim, mas não é porque ele tem cuidado de você, Paulo diz, é porque ele quer ter domínio sobre você. Uma coisa que demonstra orgulho na pessoa é domínio sobre as outras e não serviço. Por isso que Jesus mostrou que ele não é orgulhoso, porque ele não veio para ser servido, ele veio para dar a vida por nós. João diz que ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse. E ele disse, vós sois meus amigos, se fizer o que eu mando. A gente precisa aprender, irmãos, que eu me torno orgulhoso às vezes. É fácil. É só você fazer uma coisinha um pouquinho melhor que alguém. Bom, até aqui eu falei da gente, né? Do Pedro, coitado, ele apanhou, né? Coitado do Pedro, ele sempre é o saco de pancada. Mas e se não tivesse o Pedro, como nós ia saber disso?
Talvez se eu não tivesse os meus erros e Jesus não me cobrasse, como é que eu ia saber que eu sou falível? Aí eu ia ficar orgulhoso mesmo, hein? Se não tivesse o Espírito Santo para me dizer. Então eu falei de Pedro, eu falei da gente. Agora vamos falar dos outros que vêm para a gente. As pessoas que estudam comportamento, tinha um camarada estudioso, neurocientista lá de comportamento, e ele falou: eu vou te dar agora uma gesticulação. Eu gosto de ficar pesquisando esses camaradas. Uma pessoa, quando ela não gosta de você, ela até finge, pode te enganar, mas tem pessoa que não consegue, ela firma o olho assim, ela não arranja o dente porque você não vê, mas ela não consegue olhar no seu olho, ela faz assim, aí dá vontade de coçar. Geralmente não é tá totalmente, mas em partes. Muitas pessoas que fazem assim, eu disse, é porque não gostam de você. Torce o nariz, os olhos, que não quer que você se dê bem. Pessoas que se afastam da sua vida, guarda isso, não, eu estou vivendo isso todo dia. Pessoas que se afastam da sua vida são livramento. Presta atenção, pessoas que saíram da sua vida que só quiseram dominar você, nunca te amou. Só queria dominar. A partir do momento que você não segue mais o que aquela pessoa disse, você não serve mais. Quem já passou por isso além de mim? Falei com pastores, com muita gente. Não, irmão, você é uma bênção. Você é uma bênção, você é pastor. Você vai crescer, e você vai não sei o que, tal. Não tá afim não, pastor, deixa eu ficar quietinho aqui, seguir, eu vou fazer a obra que Deus colocou no meu coração. A pessoa parece que fica chateada com você. Mesma coisa, eu chego com o Alex, Alex, a partir de semana que vem você vem aqui, você vai pregar, você vai orar, você vai fazer isso, não sei o que, tal. O Alex fala para mim, não estou afim, irmão, não é meu chamado, não sei o que. Eu fico bravo com ele. O Alex deixou de ser meu amigo. É complicado, né? Aquele que não é orgulhoso, não é arrogante, o que ele vai fazer, gente? Não, o Alex tem um chamado. Eu vou orar por ele. Eu vou abençoar a vida dele. O Alex está fazendo o que Deus colocou no coração dele. Fábio, a gente que já foi meio maluco, você que andava mais para fora do que eu, nossa, quantas vezes alguém agiu assim com você? É raro, né? Todo mundo quer aprender a gente, né? Quando eu saí do ministério de Cotia aqui, porque Jesus me tirou, eu não queria sair, tá, irmão? Teve uma série de situações, eu não queria. Falei isso pro Gilmar já, né, Gilmar? Não queria, até briguei para ficar. E Jesus me arrancando, porque eu tinha que me levar a oportunidade, eu tinha que aprender. E eu gostava tanto das pessoas ali, eu gosto dos meus irmãos, eu não queria sair. Mas ele teve que me tirar. Quando eu saí da igreja, que eu fui para outro ministério, através da Laire, quando a gente saiu de lá, que aí eu já firmei, quando descobriram que eu saí, foi 4 pastores lá em casa. Um chegou, vou te dar credencial de missionário. Liberdade, você vai pregar, vem para o meu ministério. O outro, irmão, estamos precisando de alguém que nem você, né? Eu de fato congrego, não vou dizer o nome, você sabe. Eu falei, irmão, estou em paz. Aí veio outro pastor, depois veio outro pastor. Eu até entendo, irmão, que talvez no coração deles, por causa da religiosidade, não haja maldade, tá? Estou dizendo isso, talvez não haja maldade. Mas um desejo de ter alguém ajudando ali, para ele poder melhorar a situação, tirar um proveitozinho, tem. Ou foi por pura bondade e amor? Não, porque se fosse de Deus, não mandava 4, né? Um só. Estranho, né? Aí eu começo a orar. Falei, não, quero saber para mim. Começo a orar. Estou orando. Chega um missionário maluquinho, vou dizer o nome dele, Serafim, aqui de Itapevi. Estou numa igreja pregando, ia pregar à noite. Chega ele, conhecido de todo mundo, com 3 mendigos na igreja, vou ouvir a palavra. Arrastou os 3, levou os 3 para a igreja. Doido de Jesus. Um amor de pessoa. Aí o pastor estava ministrando, falou, eu sei que o irmão Eduardo vai pregar, na época a gente pregava, era bem respeitado, mas eu preciso deixar o Serafim falar. Eu falei, Jesus, usa a vida dele.
E ele ministrou sobre Paulo e Silas saindo da prisão. E ele virou e falou assim: tem um missionário aqui que Deus está dando um grande livramento. O diabo tentou enredar ele. Falei, bom, esse é pastor, só tem eu aqui que faço missão, então é eu. Cheguei a essa conclusão nobre, né, com toda a minha inteligência e astúcia. E eu fui para o monte orar. Eu orei, eu saí dessa igreja esse dia. E minha esposa tinha sido convidada para pregar na outra semana, no culto das irmãs. E eu fui para casa, tinha serviço para entregar, estava cheio. Falei, meu Deus, eu quero um dia do Espírito Santo incomodando. E não dava. Sexta-feira, irmãos, eu consegui liberar o último carro. Estava lavando, eu e o Felipe para entregar. Chegou o irmão Edson, carequinha, o eletricista, uma motinha, uma barraca nova atrás. E ele suando frio, vermelho. Falei, irmão, você está bem? Ele falou, estou bem. Cara, eu estava indo para minha casa, acabei de vir da Declato, comprei uma barraca, que eu ia para o monte orar. Estou indo para minha casa, o Espírito Santo virou ali no Mercado do Sol a minha moto e falou, vai para casa do Eduardo. Falei, rapaz. Irmão, ele falou para chamar você para nós ir para o monte, que eu estou indo. Falei, demorou. Olhei para minha esposa, ela estava na varanda. Falei, e aí? Vou pedir para o Joacim me levar na igreja para pregar. Pode ir. Eu a semana inteira estava orando para isso. Peguei o carro, que não dava para ir de moto, peguei, joguei uma barraca lá dentro. Ficamos 2 dias e meio, quase 3 dias. Eu vi milagre ali, coisa mais linda. E no dia de vigília, no sábado à noite, o irmão olhou para minha cara e falou, vem para a vigília hoje à noite. Eu falei, tá bom. Era umas 8 da noite, ia começar a vigília às 11 horas. Sabe o que é engraçado numa vigília no meio do mato? Só tinha eu, o Edinho e ele. Qual o problema? Descemos, sabe, cadê o pessoal? E eu já tinha ido ali com vigília cheia, vigília cheia, no pé do Sabó. E só tinha nós 3. Daqui a pouco chega um casal, e aí ele ministra, ele está orando, né? O missionário está orando lá, o Genival. De repente ele levanta, põe a mão na moça, ela subiu 2 metros, caiu de boca no chão, endemoniada, expulsou os demônios tudo. E eu estou lá, eu e o Dinho, de cabeça pro outro, assim no escuro, né? Ele olhou para mim e falou, Jesus mandou ungir você a missionário. Eu falei, demorou, pode ungir. Ele falou, você não vai orar não? Eu falei, cara, eu estou passando o processo há tanto tempo, eu vou orar agora, que você falou para mim que vai me ungir. Demorou. E eu fui ungido a missionário no monte. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, tem gente que quer dominar a gente, o seu bel prazer, só para poder se gloriar em cima da gente, ficar orgulhoso em cima da gente. Só que Deus tem um plano maior, um plano diferente. As 4 pessoas que foram em casa, eu amo eles, são pastores, são uma bênção, mas não era de Deus, irmão. É fácil ser enganado por causa do orgulho das outras pessoas. Eu fui ungido a missionário, aí fui deitar na barraca, desconfortável pra caramba, cheio de pedra ainda, ele montou a barraca, e apaguei, irmão, feliz. E aquele óleo que ele colocou em mim inundou inteirinho o monte, o cheiro. Ele só põe no dedo assim. O Dinho falou, irmão, não sei que perfume que esse camarada usou, mas eu não consegui dormir a noite inteira do cheiro que está dentro da barraca, que está para fora. Não sei o que esse cara fez. Então não foi ele não. Foi Jesus. Decide lá. Você acha que a minha oração, fico com quem? Não, para onde eu vou? E Deus começou a direcionar a gente. O orgulho da gente vai sendo quebrado quando a gente vai tendo esse caminhar com Cristo. Ele vai mostrando para a gente o que Ele tem na vida da gente, o nosso orgulho vai sendo destruído aos poucos. Às vezes não precisa nem a gente sentir dor, não precisa ser, é uma questão de você confiar nele. O meu primo, o irmão Osmar, posso dizer o nome dele? Vou falar o nome dele, né? E um dia ele estava contando a história de um pastor de Poços de Caldas, que ele admirava muito. E ele contando, irmão, sabe, do orgulho do pastor ser o cara. Não, ele tinha tomado tanta porrada, né, velho? Eu falei, você vai falar besteira. E ele contando do camarada ser um camarada que gosta de missão, que abriu igreja ali, tá aí tudo bem. E disse que ele chegou numa reunião uma vez para um obreiro e disse assim, ó, Deus falou comigo para você dirigir tal igreja. O obreiro olhou para ele e falou, pastor, que bênção. Vamos orar. Se for de Deus, eu vou sim. Pastor, Deus falou comigo. Eu vou orar, pastor.
E ele passou um mês orando, marcou um horário e orava todo dia. Deu 30 dias na próxima reunião, ele chegou para o pastor: pastor, é de Deus, eu vou sim. O pastor falou: já enviei outro no seu lugar. Está entendendo? Se ele enviou outro no lugar, foi Deus que falou com ele? E se foi Deus que falou com ele, ele é obediente? Se ele mandou outro para o lugar do cara que devia estar lá, o que vai acontecer com a igreja? Porque não era para ele estar lá. Então tem muita coisa que é feita sem direção de Deus e a gente não assimila. Orgulho das pessoas. O pastor era orgulhoso de profetizar. O pastor era orgulhoso de Deus falar com ele, mas ele não conseguia ser humilde para entender o outro. Porque Deus queria, no caso, falar com quem é o... Se o caso é comigo, Deus não ia falar comigo? Vai falar com a Aninha? Com a Aninha dar um recado? Não. Vou aproveitar o ensejo aqui para dizer um negócio para vocês. Eu repreendi uma pessoa, que é um pastor amado nosso, amigo nosso, e eu conversei com ele. E falei: pastor, o senhor deixa um profeta tal ficar profetizando um monte de coisa lá, corta ele. Ele falou: não posso. Por quê? Porque tem hora que ele acerta. E eu não posso cortar ele. Eu falei: tá bom. A margem de erro tá boa. Não, essa pessoa é uma pessoa de Deus, irmão. E eu não entendi na hora, mas depois eu entendi. Aí eu fui no culto onde ele estava ministrando. E ele falou: esse dia o profeta não foi. Ele falou: a culpa disso acontecer é minha. Ele falou. Opa, agora. A culpa disso acontecer é minha, porque eu não ensinei vocês. Profecia é bom? É, mas tem que tomar cuidado. Ele falou: Deus não vai usar um profeta para dizer o que você vai fazer. Deus usa um profeta para confirmar o que Deus falou para você fazer. É diferente. Você ora na sua casa e vem para cá. Ah, Senhor, usa o irmão Fábio, usa algum irmão lá, usa o irmão Eduardo, fala comigo no sentido tal. Você está orando, você está falando com Deus. Chega aqui, Deus usa um de nós para confirmar o que você estava conversando com Deus. Ou senão Deus te dá uma revelação, uma visão, ou te dá uma palavra, e você guarda aqui no seu coração e você vai para o culto e Deus usa os irmãos. Quantas vezes acontece com a gente, né? Mas aqui, ó. Ele falou: irmãos, o erro é meu. Ele pediu desculpa e falou: porque eu devia ensinar vocês. Se você quiser ficar enganado a partir de hoje, o problema é seu. Porque hoje você sabe que Deus só vai falar de acordo com aquilo que Ele tem no relacionamento com você. Deus não está levando ninguém para o ministério de ninguém, para aumentar o ego das pessoas. Deus tem uma obra individual na vida de cada um de nós. Se a gente tomar posse disso, acontece. Eu trouxe o pastor Geraldo uma vez, fui buscar ele, eu fui levar, não me lembro, de carro. Geraldo Lima era pastor da gente, começou ali, ajudou muito, ensinou muito pra gente da Nova Aliança. E eu passei em frente a uma igreja e tinha um cara que profetiza, e essa igreja profetiza, dá com um pau pra lá e pra cá, e o profeta fala um monte de besteira, de coisa. Eu falei: pastor, eu fui nessa igreja, o camarada falou um monte de besteira. E ele passou umas 10, 15 revelações, e o Geraldo Lima falou: vou te ensinar uma coisa, filho, você está começando, você não tem experiência. Ele me levou um monte também. Ele falou assim: às vezes Deus dá uma ou duas revelações para a pessoa, mas o ego, o orgulho, a disputa para ser mais profeta faz com que ele lance 10, 12. Deus deu duas, mas o cara quer falar 10. Ele é de Deus? É. Só que o ego, sabe? O orgulho, a disputa dentro de igreja. Não tem, né, irmão? Não tem isso não, né? Não tem, né? Eu trouxe um irmão abençoado. Um irmão, uma bênção para pregar no ministério de Cotia quando eu estava lá. E ele contou, e eu sei disso porque o pastor que eu trouxe para cá também, hoje é líder teológico do ministério. E ele congregava lá. E é um jovem bem humilde, pregava demais, irmão. Esse testemunho dele, Deus usou ele para levantar paralítico. Uma bênção, jovem. Muito austero, com a família sempre. E depois a gente sentou e estava me contando que
Um dia ele chegou na igreja cansado, tinha pregado, ele é itinerante e ele não ficava nos cultos. Ele era que nem eu, vivia saindo pregando, ia para os lugares e ficava nos cultos. E aí foi para a reunião de obreiro. Na reunião de obreiro, um monte de teólogo, inclusive o pastor que é amigo nosso, amigo mesmo da gente. Aquele monte de teólogo, tudo com mensagem preparada na Bíblia, e ele só um pouco cansado. Ele falou: essa reunião não acaba hoje não. Pastor, você prega para ele. Irmãos, que ele olhou para a cara dos obreiros, todo mundo assim, ó. E ele falou: hoje é pelo Espírito, que eu não preparei nada, não estou conseguindo nem. Aí ele começou a contar por onde ele passou e o que Deus fez. Quando ele olhou para trás, os obreiros estavam chorando, inclusive o nosso amigo. Humilhado, envergonhado. Porque o irmão estava fazendo muito mais do que eles. O irmão contou onde ele passou, como ele sofreu as dificuldades, pregando, quantas pessoas aceitou Jesus e aqueles que estavam tudo com a seu esboçozinho pronto, sabe? E estava tudo religioso ali, que não tem compromisso com nada, que só queria aparecer com o pastor na reunião de obreiro, ficou tudo envergonhado com isso. E ele não ofendeu ninguém, só contou de si. Quanta gente não orgulhosa. Aí diz: eu sei, eu sou, eu tenho, eu faço. Aí Jesus começa a tirar o eu, dizer: sem mim nada podeis fazer. Por que Jesus disse isso, irmão? Depois de tudo que eu preguei aqui, você sabe por que ele disse isso? Para tirar o orgulho da gente. Você só fez porque está comigo. Sem mim, está comigo. Então, mesmo que a gente faça coisas estupendas, maravilhosas, sem Cristo, nada vamos conseguir fazer. Ah, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio. Pensei não. Será que foi comigo que você expulsou? Será que não tinha outra pessoa com você? Alguém te deixando orgulhoso para chegar ao ponto de dizer isso para Cristo? Porque dizer para o ser humano é uma coisa, né, irmão? Eu chegar para você: irmão, eu sou baita pregador, é uma coisa. Agora eu chegar para Jesus e falar isso, aí o nível de alcance, de orgulho, irmão, meu Deus do céu. Aí o nível, se já é ruim eu falar para o meu irmão que eu estou melhor do que ele, que eu deveria honrar ele e dizer que a obra dele vale mais, e alguém chegar: em teu nome nós não expulsamos demônio, não fizemos um milagre, Senhor. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês não. Nunca conheci vocês. Então provavelmente são pessoas cheias de orgulho, que sempre fizeram de si para si, sempre oraram de si para si, sempre fizeram a obra no intuito de ter reconhecimento. E Jesus fala: foi para receber reconhecimento? Você já recebeu sua recompensa. Agora, se foi para fazer para Cristo, em honra, quietinho, você foi interceder para uma pessoa, nem sabe. Você deu uma oferta para alguém, nem sabe. Se ajudou alguém, as pessoas nem sabem. Jesus falou: lá em cima é a recompensa que você está guardadinha, pode ficar tranquilo. Agora, quem faz para aparecer aqui, para ficar orgulhoso, para ficar famoso, já recebeu sua recompensa, não tem nada lá em cima. Para quem está ouvindo, que vai ser lançado no YouTube, quem busca recompensa aqui, não tem nada lá em cima. Agora, quem se nega a si mesmo aqui para viver Cristo, começa a acumular tesouro lá em cima. E sabe o que ele fala que é mais gostoso? A traça não vai comer roer, o ladrão não vai roubar, e a ferrugem não vai desgastar. Ou seja, está reservado para você. Então vale a pena, irmão, não ser orgulhoso. Vale a pena deixar Jesus às vezes quebrar o nosso orgulho. Mas não faz isso com dor, não. Ele não faz isso para ferir a gente, para magoar. Ele faz isso para que a gente cresça, para que a gente melhore. Ele faz isso para que a nossa obra seja melhor a cada dia. Quantas vezes eu peguei pesado com as pessoas, eu era chato. Só que eu fazia pensando para Cristo, irmão. Não fazia por orgulho, não. Quantas vezes me chamaram, um dia eles disseram para mim assim, os irmãos, tá? Os amigos, tá? Isso aí,
Tá aí, só porque prega igreja grande agora. Não tem gente arrogante e invejosa no nosso meio da não. Lembra bem? Você lembra, né? Eu nunca tinha pregado na igreja grande, daquele dia eu comecei. Eu falei, olha só, que coisa. Irmão, eu nunca tinha feito isso, nunca me preocupei em pregar. Eu pregava no monte com os meninos. Nós pregava para as quebradas, né, Fábio? Ninguém via gente. No trem pregava porque Deus me colocou lá, porque senão eu ficava dentro da cadeia. Do lado de casa era ponto de droga, eu pregava para os meninos, prego até hoje, é que eles mudaram. Eu tenho que sair, quando eu chego. Mas nunca me preocupei com isso. O cabana aqui, quando fechou, quem entrou lá dentro? Imagina que bonitinho, né? Irmão Eduardo, 3 horas da tarde, entrando dentro do puteiro. Eu e o irmão Luiz, lembra que ele almoçou em casa? Estava andando, vai para o monte orar. Aí eu olho para a cara do Luiz, falei, Deus mandou entrar ali. O pastor Luiz olhou para mim e falou, Deus mandou entrar. Falei, ele falou comigo também. Se for de Deus, na hora que nós estiver passando, o portão abre. Quando nós estamos passando, o que acontece? O portão abriu. Falei, filho, agora não tem jeito, vamos pegar. 2 pastores entrando dentro do puteiro. Aí eu pergunto para você, se alguém de fora vê, como é que fica a minha imagem do pastor Luiz? Não do tio, o outro Luiz. Hã? Os irmãos farsantes. Ó, os irmãos iam se divertir lá com as primas. É, largou. Foi se divertir. Eu vi seu esposo. Quando eu entrei lá dentro, tanta gente do bairro lá dentro. E olhava para mim com sangue nos olhos. E eu sorrindo, pregando para todo mundo. O Luiz já sentou, queria pagar alguns com nós. Quando nós entramos, o dono do prostíbulo estava saindo. Ele tinha uma estradinha prata. E ele estava saindo dali revoltado. Você ia até alugar lá, não era? Antes do... Ele estava saindo revoltado de lá. E nós chegamos e falamos, e aí, tudo bem? Né? Deus mandou a gente vir aqui. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, porque o negócio está feio. Eu falei, não, mas vai fechar. Aí o cara, você é louco, eu estou todo lascado. Aí eu falo para Deus me ajudar. Ele me fica tranquilo que ele vai preparar um trabalho para você. Mas isso vai fechar, em nome de Jesus. Aí o Luiz olhou para minha cara, vai fechar mesmo, Deus tocou. Aí embalou, irmão. Aí entramos pregando para todo mundo. Uma menina estava lá no fundo, era da igreja, se prostituindo, queria tirar a vida. Ela ia tirar a vida. Ela já não tinha mais vontade de viver, ia morrer. Se matar. A gerente, nós tínhamos entrado lá um pouco antes, pregando para ela. Ela saiu, arrumou um emprego, irmão, coisa linda. Depois que ele pregou o amor de Jesus para ela. Aí foi os cafajestes que já conhecia, provocar ela, ela voltou para lá porque ficou envergonhada. Falei, agora tu não tem mais para onde voltar, vai fechar. E fechou. Então, irmão, faz as coisas para Cristo. Não precisa ninguém ver, não. Ah, mas e os líderes midiáticos? Se Deus tem uma obra na vida daqueles que estão na mídia, glória a Deus por isso. Agora, muitas vezes eles estão gerando mais orgulhoso do que pessoas humildes. Eu vou terminar aqui. Eu estava pregando na Praça 18 um dia de noite e encontro um casalzinho. Eu não sei se eu já falei isso. E começo a pregar o evangelho para ele. Aí eu falo, Jesus veio para comprar, quando eu estou na segunda fase das 4 que eu ia falar para eles, ô irmão, eu admiro muito o seu trabalho, muito importante o seu trabalho aqui, você pregando o pessoal e tal, mas a mídia dá muito mais lucro para mim. Sou da Universal. Falei, que legal, que bom, é cristão, que bênção. Mas eu não entendi a mídia dar mais lucro para o reino. Por que você está dizendo isso? Não, irmão, porque muito mais gente vê, visualiza. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Onde sua igreja? A igreja que fizeram do aniversário gigante ali em Itapeli, agora é bonita, ali depois da rotatória. E eu já tinha passado lá, né? E eu falei, é ali, né, grande? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 20 pessoas todos os dias diferentes para ouvir o evangelho lá? Ele falou, irmão, isso é impossível. Pois eu tenho aqui na praça. Inclusive para você. Você não está entendendo, né? Não fui eu arrogante, não.
Ele se tornou orgulhoso do ministério dele. Ele nunca prega para ninguém. Talvez estivesse até em fornicação na praça. Mas ele é orgulhoso de dizer aquilo, porque alguém incutiu isso na cabeça dele. E pro azar dele, depois que eu falo isso para ele, vem um grupo da Igreja Universal evangelizando na rua. Ué, se a mídia dá tanto lucro, por que os irmãos sempre evangelizam? Eu pensei comigo, aí ele olhou e falei, o que eles estão fazendo ali? Ele baixou a cabeça e falei, não quero te ofender não. Quem já viu o livro Casas que Mudam o Mundo? Do pastor Batista. O que transformou o mundo, o que fez o evangelho crescer, não foi mega igreja, irmão. Foi a sua casa. São casas que abrem a porta para que alguém vá orar e você convida o seu vizinho, um familiar lascado. É assim, não é, Fábio? Fábio abriu a porta da casa dele, eu já abri a minha. E você convida pessoas para estar lá. O teu vizinho que está lascado, que você orou por ele, ó, vai ter um culto lá, você vai ser abençoado. E aí isso começa a mudar o mundo. Quando a coisa cresce muito, o orgulho também tende a aparecer. Por isso que muita gente hoje na mídia está impedindo que pessoas cheguem ao reino. Em vez de trazer elas para o reino de Cristo, estão impedindo. Por quê? Porque ficaram orgulhosas. É triste. Mas fechou o ministério e tal, não queria que fechasse. Melhor ele fechar, ficou orgulhoso. Ele começa de novo. Que nem Pedro, ele começa de novo. Vamos ser nós corajosos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de intrepidez, de moderação e de amor. Então vamos ser corajosos sim, mas reconhecendo que a gente pode em qualquer momento também. Eu reconheço, mas a qualquer momento eu posso tropeçar. Eu me policio, peço ao Espírito Santo me ajuda, porque sem ele eu não consigo. Para que o orgulho não entre no nosso coração. Para que a gente possa ter o nosso irmão em autoestima, considerá-lo maior do que nós mesmos. Quando a gente olha desse jeito, a gente não fica orgulhoso. Fica, Pablo? Quando a gente olha para o nosso irmão e considera ele maior que a gente mesmo, respeita ele, honra ele, dificilmente você vai ficar orgulhoso. O orgulho só entra quando você acha que já está sobre algo, sobre alguém. Não, mas quando você entende o que Cristo fez e tem o mesmo sentimento dele, que sendo imagem de Deus, ele aniquilou isso, se fez servo e humilde. Então a arrogância é quebrada, o orgulho é quebrado quando a gente reconhece como Cristo reconheceu. A gente é a semelhança de Deus para nós. O evangelista Orlando pregou uma vez na igreja e falou um negócio interessante. Ele falou: eu sou justo, eu sou santo, eu sou redimido e eu sou sábio em Cristo, mas eu não vou dizer isso para os outros, para humilhar eles lá fora. Isso ele mostrou para mim. Aí o Abner ensinou a gente, né? Deu uma aula para a gente na casa do Fábio. Nós somos, sim. Se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso, em que ele te escolheu. Seja feliz com isso, não sobre os outros. Vamos orar? Gente,